Olá a todos, eu me chamo Marcos Valério e sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Química. Olá, eu sou a Larissa Campos Mota e sou aluna de doutorado. Estaremos hoje aqui para apresentar um artigo que traz a comparação do eletrospray, ionização química à pressão atmosférica e fotoionização à pressão atmosférica na identificação de metabólitos de fase 2 de apomorfina, dobutamina e entacapona em amostras biológicas. Então, o artigo em questão ele foi publicado na revista Analytical Chemistry no ano de 2002, cujo autor correspondente a que está aqui marcado é a Helena Rinila. Eles fazem parte do Departamento de Farmácia da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Então, vamos começar com a introdução. A espectrometria de massas por cromatografia líquida permite a determinação de compostos polares sem a derivatização. E por causa disso, tem sido amplamente utilizado na análise de metabólitos de fármacos desde a sua introdução. Atualmente, as técnicas de ionização mais comumente utilizadas no LCMS são os métodos de ionização por pressão atmosférica, tais como ionização por eletrospray, ionização química por pressão atmosférica, a PCI, e também um método recente, foi a fotoionização por pressão atmosférica, o APPI. Como dito anteriormente, esses são os compostos que a gente vai estudar nesse artigo. Então, a gente tem aqui que os compostos são selecionados, eles oferecem uma boa plataforma para esse estudo. Uma vez que o grupo catecol, que é o anel benzênico, com os dois grupos hidroxilas vizinhos, como mostrados aqui, né, com um círculo verde, todos eles, ele é um substrato de várias enzimas metabolizadoras de drogas. Então, só voltando aqui, o caráter ácido desses compostos vai ser aumentada pela sulfonação ou glucorização em uma hidroxila fenólica, uma vez que os valores de pK do carboxilato ionizado na proporção da glucoronil e do grupo sulfato são significativamente menor que o pKa do valor das hidroxilas fenólicas. Então, só para dar uma explicada por que ele usa também o pKa. Então, nesse trabalho vai ser descrita a aplicabilidade de diferentes métodos de ionização, então, o eletrospray, a PCI e a PPI, para a identificação de conjugados do catecol em amostras biológicas. E os conjuntos encontrados vão ser na urina de rato, culturas de células de fígado de rato e microsomas de fígado humano. Foram identificados primeiro por LC-MS e a formação dos conjugados em tal meio foi comparada para avaliação analítica e metabólicas. Então, um dos objetivos do estudo também desse estudo foi estudar a possibilidade de analisar os compostos originais, bem como todos os metabólitos possíveis para uma corrida cromatográfica usando ionização positiva. Trataremos agora do procedimento experimental utilizado nesse artigo. Ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte corresponde à análise da urina dos ratos. Então, nessa parte do experimento, foram utilizados 6 ratos Wistar machos, pesando entre 284 e 370 gramas. Primeiramente, foram coletadas amostras de urina desses ratos após a administração via oral dos seguintes fármacos: apomorfina, dobutamina e entacapona, e aqui estão os seus respectivos, as suas respectivas dosagens, por peso, por quilograma de peso corporal dos ratos. Eles foram pesados também. Os ratos foram mantidos em grupos de 2, dentro de uma gaiola de metabolismo, e foram deixados em uma sala climatizada com ar-condicionado e luz artificial das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Aqui nós temos uma imagenzinha
ilustrativa do que seria essa gaiola metabólica. Então, basicamente, a gaiola metabólica, ela é um recipiente fechado, uma grade no fundo, que serve para coletar principalmente a urina dos ratos. A urina, ela desce aqui, passa por esse cone e entra aqui dentro desses dois frascos aqui, onde ela é coletada, né? Como grupo de controle, foram separados 2 ratos, a qual foi administrado o veículo, azeite de oliva. As amostras elas foram coletadas durante 8 horas para entacapona e 24 horas para apomorfina e dobutamina. E aqui nesses frascos onde coletaram-se a urina, foram postos 10 miligramas de metabisulfito de sódio em solução aquosa com EDTA de sódico a 1%. As amostras da urina elas foram coletadas quantitativamente por enxágue de água. Então, os pesquisadores lavaram aqui o fundo da gaiola para pegar toda a urina que ficou retida aqui nas paredes, né? Lavaram com cerca de 10 a 15 ml de água destilada. Após isso, elas foram pesadas e armazenadas a menos 20 graus. Então, as amostras contendo 1 ml de urina foram, então, acidificadas pela adição de 100 microlitros de ácido clorídrico 1 mol por litro, seguido pela purificação por separação em fase sólida com cartucho C18. Aqui nós temos uma imagem desse cartucho, para ilustrar. Os cartuchos foram condicionados com metanol e ácido clorídrico a 50 milimols por litro, depois carregados com as amostras de urina e lavados uma vez com 1 ml de ácido clorídrico a 2 milimols por litro e 1 ml de água. Os analíticos foram eluídos com 1,5 ml de metanol e evaporados até secar sob um fluxo de nitrogênio. No final, os resíduos foram dissolvidos em 1 ml de ácido fórmico a 1% volume-volume. Agora, a segunda parte dos hepatócitos de ratos. A segunda parte. Os hepatócitos de ratos, esses aqui já foram outros tipos de ratos, né? Foram os Sprague-Dawley. Machos, adultos, pesando entre 180 e 200 gramas, foram isolados por um método de perfusão de colegenase em 2 etapas. Então, as células foram semeadas, é uma densidade de 105 células por centímetro quadrado, em placas de plástico, em um meio constituído de 75% de meio essencial bovino, 25% de meios 199, suplementado com 0,2 micrograma por ml de albumina bovina, 10% de soro fetal de bezerro, e aí os outros compostos, como glutamina, penicilina, streptomicina, M-succinato de hidrocortisona, insulina, e as amostras foram mantidas em uma atmosfera contendo 95% de ar e 5% de CO2. O pH do meio foi ajustado para 7, com carbonato de sódio, e o meio foi renovado 4 horas após a semeadura. Os fármacos foram adicionados ao novo meio em 2 concentrações finais, 50 e 500 micromol por litro, e diluídos em um volume constante de metilsulfóxido a 2% volume-volume por 2 tempos de incubação diferentes, 2 horas e 20 horas. As proteínas foram removidas por centrifugação e 1 ml de amostra foi evaporado até a secura sob nitrogênio. E os autores pegaram esse resíduo e dissolveram em 1 ml de ácido fórmico a 1% volume-volume. Agora a terceira parte. Os fármacos foram incubados também em microsomas de fígado humano. Então, no caso, os catecóis, 5 milimols por litro, foram adicionados a 125 microlitros de tampão fosfato, contendo cloreto de magnésio. E a reação foi iniciada com 25 microlitros de NADPH. As misturas foram incubadas durante 30 minutos a 37 graus Celsius. Então, uma porção de 25 microlitros de ácido UDP glucurônico foi adicionada à reação e deixada centrifugar por 30 minutos. Aí, então, após esse período, a reação ela foi interrompida pela adição de ácido perclórico gelado e as amostras foram centrifugadas para a remoção das proteínas e dos sobrenadantes analisados. Então, agora eu vou tratar um pouco da instrumentação. O HPLC utilizado
faz parte do sistema cromatográfico HP 1100 Series. Os autores utilizaram uma coluna Luna de fase reversa C18, também uma pré-coluna da marca Luna, só que essa coluna aqui, ela foi usada apenas para as fontes ESI e APPI. Já na fonte com a fonte APCI, junto com a HPLC, eles utilizaram uma coluna da Walters, também de fase reversa C18. O HPLC, ele foi operado no modo gradiente. E as fases móveis utilizadas foram ácido fórmico a 1%, e ácido fórmico a 1% em 80% de acetonitrila aquosa. Na proporção de ácido, acetonitrila e água, de 1 para 800 para 200 volume. Então, aqui nós temos uma ilustração do HPLC, e aqui uma ilustração também do espectrômetro de massas que foi utilizado, do mesmo modelo. Então, aqui estão os parâmetros mais importantes da parte experimental, que são os parâmetros utilizados no electrospray, no APCI e no APPI. Então, comentando aqui por alto, no electrospray foi ajustado por uma tensão de 5,5 kV, uma vazão do gás nebulizador de 1,6 litros por minuto e uma temperatura de vaporização de 400 graus. Já no APCI, utilizou uma corrente de descarga de 3 kV e uma pressão do gás nebulizador de 75 PSI. Já aqui, no APPI, utilizou-se uma corrente da lâmpada de 70 mA e uma pressão do gás nebulizador de 75 PSI. Basicamente, aqui, as informações que a gente pode correlacionar entre eles seria o potencial de desagrupamento. Foram utilizados para ambos os três fontes 20 volts. Então, como resultados de discussão desse artigo, nós vamos trazer aqui parte dos resultados apresentados, que são o foco dessa apresentação, que vai ser o HPLC e a comparação entre as três técnicas, né, o electrospray, o APCI e o APPI. Não vamos citar, então, a parte do MSMS, porque não é o nosso foco nesse momento. Então, o HPLC, o método, né, foi desenvolvido para análise de LCMS para os metabólitos de conjugação dessas drogas, conforme demonstrados para apomorfina, dobutamina e entacapona. Os autores disseram que não foi uma tarefa fácil, uma vez que os metabólitos glicuronídeos e sulfatados têm propriedades ácido-básico que diferem muito daquelas de suas moléculas originais. Então, um sistema eluente ácido constituindo de 0,1% de ácido fórmico e o B de 80% de acetonitrila em água, 0,1% de ácido fórmico, foi escolhido para a cromatografia. A apomorfina e dobutamina, como muitas outras drogas, possuem um grupo amino básico em suas estruturas. Ele vai ser carregado positivamente em condições ácidas e boa eficiência de ionização pode ser esperada com o electrospray de íons positivos. O glicuronídeo de entacapona também pode ser ionizado no modo de íon positivo, apesar de não ter grupos básicos em sua estrutura. Em APCI e APPI, a ionização ocorre mais frequentemente por uma reação de transferência de prótons na fase gasosa, uma vez que todos os compostos estudados incluem um grupo com alta afinidade por prótons, amina ou amida, a reação de transferência de prótons no modo positivo é possível com o sistema de eluente escolhido. Então, agora, a parte da espectrometria de massas vem com a comparação, né, dos diferentes métodos de ionização. Então, a formação de produtos de conjugação em diferentes amostras foi seguida por um LCMS e a aplicabilidade de 3 diferentes métodos foi testada para este fim.
o maior número de metabólitos foi encontrada por ionização por eletrospray, enquanto o APCI e o APPI revelaram apenas 12 e 14 conjugados, respectivamente. Então, vou mostrar aí a tabela 2 e a figura 2 que trazem esses dados. Então, a figura 2, ele mostra as substâncias, né? E aqui ele conseguiu diferenciar o que é droga, o que são os sulfatados e os metilados aqui no gráfico. Então, aqui é a aplicação do método do LC, de eletrospray MS, para a determinação de conjugados de drogas. Os conjugados de aporfina, dobutamina e encatapona foram biosintetizados após a incubação com heptatócitos de rato ou recuperados na urina após a administração. Então, a gente tem aqui os que foram excretados na urina e os que são dos hepatócitos. E a gente consegue também observar a quantidade deles, né? O nível de intensidade aqui dos picos área nesse gráfico que eles montaram. Essa outra tabela, ela mostra a intensidade dos sinais também. E a gente pode notar aqui que... Só um minuto. A gente pode notar que no eletrospray a gente teve uma resposta muito maior, mais intensa do que nos outros, né? Então, onde está escrito NT, onde não foi testado, aqui a gente tem urina de rato, que é esse segundo, RU, o RH vai ser o hepatócito de rato, e esse aqui vai ser a parte do fígado humano. Então, a gente consegue observar que tivemos resultados positivos, né, com maior intensidade para o eletrospray, para a maioria dos componentes, e alguns não foram testados, né, no caso de humanos. O APCI e o APPI tiveram uma eficácia menor. Então, as moléculas protonadas do fármaco e seus conjugados de metila foram detectados com todos os métodos de ionização. Os glicuronídeos foram ionizados de forma mais eficiente em eletrospray, embora também tenham sido detectados no APCI e no APPI. Os conjugados de sulfato foram detectados apenas no eletrospray. Como a apomorfina e a dobutamina, os grupos carregados negativamente são neutralizados, enquanto o grupo amino retém um próton durante o processo de ionização. A neutralização da carga negativa durante o processo do eletrospray é possível, uma vez que o pH pode diminuir significativamente à medida que resultados das reações de oxidação dos componentes do eluente na ponta do pulverizador. No APCI, os componentes do eluente e analito são vaporizados antes do processo de ionização ser iniciado, por uma agulha de descarga corona. Nesse processo, são produzidos moléculas de eluente protonado que podem transferir um próton para um analito, se sua afinidade por prótons for maior do que das moléculas do eluente. A reação de transferência de prótons deve ser eficiente com os fármacos aqui estudados, uma vez que a afinidade por prótons dos grupos amina ou amida em suas estruturas são maiores do que a afinidade por prótons das moléculas do eluente. Entretanto, nenhum dos sulfatos e apenas alguns dos glicuronídeos e metabólitos metilados identificados por eletrospray foram detectados por APCI. Além de razões termodinâmicas, a sensibilidade em APCI depende da volatilidade dos compostos. Concluindo, os resultados mostraram que o eletrospray de íon positivo
é mais adequado do que o APCI ou o APPI de ion positivo na identificação dos conjugados termoláveis de fase 2 dos compostos aqui apresentados, né? Isso ocorre porque o eletrospray é uma técnica de ionização mais suave que o APCI e o APPI, e por isso é capaz de detectar moléculas protonadas de conjugados com maior abundância relativa, né? Como mencionado, os autores também realizaram experimentos de MS-MS, mas esses experimentos não foram aqui comentados, mas eles serviram apenas para confirmar os metabólitos encontrados nas análises anteriores. Nós esperamos que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.